10 questões sobre adjunto adnominal para concurso, e dentre essas 10 questões nós vamos ver outros tantos conceitos. Mas o foco hoje aqui é aprender sobre adjunto adnominal e como que isso cai em provas, tá? Ou se você quiser fazer uma revisão de língua portuguesa e nunca estudou, faz tempo que estudou, você vai aprender agora adjunto adnominal. Se você ver aqui, ó, adjunto, ad significa perto, junto significa junto, então é junto do nome. Qual nome? Substantivos, principalmente, é o que nós vamos ver aqui. Então, questão de número 1, a gente vai respondendo e vai marcando aqui, comentando as alternativas. Espero que você tente responder comigo as 10 questões. Eu não vou ficar chateado se você não acertar as 10, mas eu vou ficar chateado se você desistir, for fraco ou fraca e for embora sem responder as 10 questões. Compromisso com seus estudos, responder essas 10, vamos lá, sem enrolação. Questão de número 1. A gente vai ver aqui a morfossintática do adjunto adnominal. No seguinte período, olha aqui a frase. Os nossos 2 valiosos projetos foram aprovados ontem. O que eu faço primeiro? Eu vou procurar aqui o substantivo, ó, os projetos. Por quê? Substantivo é um nome. Depois eu vou ver tudo que vem ao lado dele, ó, tudo que vai caracterizar o substantivo. Os projetos foram aprovados ontem. Não é qualquer projeto, são os nossos 2 valiosos projetos. Então, ó, tudo que vem antes aqui está caracterizando substantivo. Isso aqui nós vamos chamar de adjunto adnominal. Perfeito? Então, olha só. Leia bem as questões, pausa o vídeo, tenta responder, porque eu trago dentro das questões conceitos que vão te ajudar a responder a questão. Olha só. Os termos determinantes que orbitam o substantivo projeto, quais são esses termos? Esse aqui que eu circulei, ó. Desempenham um papel sintático fundamental. Fechou? Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade desses adjuntos adnominais associados ao substantivo projetos. Tá aqui, ó. É só contar. Você sabe contar? Basta contar. 1, 2, 3, 4. Beleza. Nós temos 4. Onde é que tem 4 aqui? Letra D de destemido. Aí você percebe que projetos é substantivo. O que vem seguido nele? Ó? Um artigo. Ó. Vem aqui um artigo. Vem aqui nossos, né? que é um pronome. Um artigo, um pronome. 2, um numeral. Olha só. Tá vendo? Faz essa análise que vai ficar muito fácil. E aqui valiosos, que é um substantivo. Então, substantivo é aquele que mais tem substância na frase. Eu vou pegar o substantivo e vou ver aquilo que vem caracterizando o substantivo. Quem caracteriza o substantivo? Adjunto adnominal. Acertou? Conta para mim aqui nos comentários se você acertou. Beleza, se você sabe o assunto, a questão é muito fácil. Agora, se você não sabe, você patina numa questão simples dessa. Beleza? Ó, nas alternativas aqui, A, B, C e E, não tem como, né? É só contar ali. Não tem nem o que comentar aqui, né? Não tem nem o que comentar. Ó, por que ontem não é? Porque ontem é um adjunto adverbial de tempo, né? Então não é. E ontem está aqui mais relacionado a foram aprovados. Então ontem não é adjunto nominal. Ontem é adjunto adverbial de tempo. Tem aula de adjunto adverbial aqui. Então, para não confundir, vamos à próxima questão, questão de número 2. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui para poder caber a questão inteira na tela, sem atrapalhar vocês. Já pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou responder para você agora. Bom, questão de número 2. A gente fala de adjunto nominal versus complemento nominal. Isso causa muita dúvida em quem vai responder prova. Assinale a alternativa em que o termo destacado funciona como adjunto adnominal e não como complemento nominal. Bom, adjuntos adnominais, eles seguem sempre substantivo completo, substantivos concretos. Onde que vem a dúvida? No substantivo abstrato. Quando eu tenho um substantivo abstrato, eu tenho que ver se o termo destacado ele é agente da ação ou ele é paciente. Se ele for agente, ó, lembra, agente de adjunto nominal. Se ele for agente, se ele praticar ação, ele é adjunto nominal. Se ele sofrer ação, ele é complemento nominal. Depois dessa explicação, tenta responder aqui. Vamos lá. 2. Letra A. A construção da ponte foi paralisada temporariamente. Ó, a construção da ponte. A ponte construiu ou a ponte foi construída? A ponte
A ponte foi construída. Então aqui ela é um complemento nominal. Letra B. A resposta do aluno convenceu a banca examinadora. Opa, o aluno respondeu ou foi respondido? O aluno respondeu. A resposta dele que convenceu a banca. Então, do aluno aqui é termo agente. Se é um termo agente, é adjunto adnominal. É um AA. Agente, ação, adjunto, adnominal. Gabarito da questão 2, letra B de botina. Vamos terminar de analisar o restante. Letra C. Ó, o respeito às leis é fundamental para a cidadania. As leis aqui, elas sofrem a ação de serem respeitadas. Sentido passivo, que vai completar o substantivo abstrato respeito. Quando eu tenho isso, eu tenho complemento nominal. Ó, eu tenho uma aula aqui também só sobre diferenciação de complemento nominal e adjunto nominal, beleza? Mas, por enquanto, fique aqui. Vamos comentar todas as alternativas para você aprender e consolidar o conhecimento. Questão letra alternativa D. A descoberta da cura trouxe esperança à humanidade. A descoberta da cura. A cura foi descoberta ou a cura descobriu? A cura foi descoberta. Complemento nominal. Letra D. Ele demonstrou certeza da vitória. Letra E, na verdade, né? Ó, da vitória aqui, completo significado do substantivo abstrato que? Certeza. No sentido passivo. A vitória é certa, é alcançado. Então também aqui da vitória é um CN, é um complemento nominal. Muito boa essa questão, muito legal, muitos conceitos para você não só aprender adjunto nominal, como complemento nominal e como fazer a diferenciação. Gostei dessa questão aqui, questão muito bacana, muito completa para estudar e para revisar para sua prova. Me conta aqui quantas você vai acertar no final, quantos você acertou. Me diga se o simulado está fácil, está difícil, só para eu ter uma ideia do conteúdo que eu estou passando para vocês. Beleza? Ah, e aqui na descrição tem 200 questões comentadas desse modelo, questões de concurso, questões mais difíceis, questões mais fáceis, do básico ao avançado, independente de qualquer concurso que você esteja estudando, as questões são boas. Dá uma olhada no link aqui abaixo que vale muito a pena. Bom, questão número 3. Adjunta nominal com substantivo concreto. O termo preposicionado funciona obrigatoriamente como adjunto nominal. Ó, as minhas introduções, elas falam conceitos, então é interessante ler. Quando se liga ao substantivo concreto para indicar posse, matéria ou pertencimento, assinale a alternativa que apresenta esta ocorrência aí. Qual que é a resposta da 3? Bom, letra A. O medo de fantasmas atormentava o garoto durante a noite. Medo de fantasma? De fantasmas aqui, ele vai completar o sentido de um substantivo abstrato. Medo aqui, ó, é abstrato. Então eu não posso ter adjunta nominal completando o sentido de substantivo abstrato. Lembra que eu falei? Eu até posso, né? Se ele for agente, né? Aqui ele é paciente. Então é complemento nominal. Letra B. A casa de madeira no final da rua foi totalmente reformada. Pausa o vídeo. Me diga aí qual que é a resposta da 3. Você sabe, antes de eu responder, porque fica fácil depois que eu responder, você fala, foi fácil, acertei 10, acertei 20. Responda antes de eu responder. Letra B, a casa de... Ó, casa aqui é substantivo o quê? Concreto ou substantivo abstrato? Substantivo concreto. O termo que complementa, que caracteriza o substantivo completo, ele é o quê? Adjunto nominal? Não. Adjunto adnominal. Gabarito aqui, ó, letra B de bola. Letra B de bola, letra B de bolita. Tá vendo? Por quê? Porque casa aqui é um substantivo concreto. Então, conforme a sintaxe tradicional, qualquer termo preposicionado, escreve isso aqui no seu caderno, isso vai cair na prova. Conforme a sintaxe tradicional, qualquer termo que venha preposicionado, de madeira, ó, preposição, que completa ou que se liga a um substantivo concreto para indicar posse, matéria, ele funciona invariavelmente como adjunto adnominal. O termo de madeira aqui, ó, que eu risquei, ó, é uma locução adjetiva que vai equivaler o quê? A madeireira, a casa de madeira, que caracteriza o substantivo abstrato. Então, pense, isso aqui é regra fundamental.
Se tá o termo preposicionado que complementa um substantivo concreto, vai ser sempre adjunto adnominal. Letra C. Letra C. Ela tinha necessidade de carinho. De carinho vai completar o sentido do substantivo abstrato necessidade. Ó. Aqui necessidade é substantivo abstrato. Substantivo abstrato. É ruim riscar, mas risquei. Substantivo abstrato, funcionando como, aqui é complemento nominal. Letra D. Estávamos todos ansiosos pela aprovação. Pela aprovação aqui destacado, completa o sentido do adjetivo ansioso. Adjetivos ansiosos, que é um termo abstrato que indica estado, sendo classificado também como complemento nominal. A crítica ao governo repercutiu em todos os jornais. A crítica, substantivo abstrato. O governo criticou ou foi criticado? O governo foi criticado, então ele sofreu a ação da crítica. Se ele sofreu a ação da crítica, ele é aqui complemento nominal. Gostou dessa questão? Conta para mim aqui, de 1 a 3, quantos você já acertou essas 3 primeiras? Ó, deixa seu joinha, inscreva-se no canal, não deveria nem pedir isso, né, que é um conteúdo de muito valor que eu estou passando para vocês aqui, para a gente revisar e estudar por questões. Sem enrolação, que você não tem tempo a perder, nem eu. Vamos lá para a questão número 4. Adjunta nominal versus predicativo e anexo predicativo. Você conhece esse termo? Esse é um termo retirado da gramática. Eu te retirei esse termo da gramática do Evanildo Bechara, para você ver a qualidade do material. Então, vamos lá. De acordo com a sintaxe, o adjetivo pode desempenhar a função de adjunta nominal ou de predicativo, também chamado de anexo predicativo. Assinale a alternativa em que o termo destacado funciona como adjunta nominal. E agora? Pausa o vídeo aí e tenta responder. Essa eu quero ver você responder. Aí depois você vem com um comentáriozinho aqui embaixo. Ó. Ah, muito fácil. Se cair no meu concurso, eu tô aprovado. Responda aí. Responda. Tá? Letra A. Os estudantes chegaram atrasados para a prova do concurso. E aí? Atrasados é o quê? Predicativo do sujeito. Ó. Que sujeito? Os estudantes. Atrasados aqui é um predicativo do sujeito. Tá? Ou anexo predicativo. Vou apagar esse meu. Só vou falar, tá? Atrasados aqui é um predicativo do sujeito. Ou anexo predicativo. Por quê? Porque ele vai expressar um estado passageiro dos estudantes, mediado pelo verbo intransitivo, ó, chegar. Esse é o conceito de anexo do predicativo. Anexo predicativo. Os estudantes chegaram atrasados. Atrasados aqui é predicativo do sujeito, não é complemento nominal. Letra A não é a nossa resposta. Letra B. Encontramos o portão do colégio arrombado pela manhã. E agora? Arrombado é um predicativo do quê? Arrombado é um predicativo do objeto direto. Encontramos verbo transitivo direto, o portão, objeto direto. Arrombado é um predicativo, uma qualidade do portão. Então aqui a gente tem o quê? Um predicativo do objeto direto, do portão do colégio. Então, arrombado aqui não é adjunto adnominal. Tá entendendo? Tá muito confuso. Para mim tá claro, eu vou falando, mas se tiver difícil, deixa aqui nos comentários que eu explico novamente. Letra C. Letra C. O candidato caminhava tranquilo pelo pátio da instituição. E aí, é um adjunto adnominal? É um predicativo ou é um anexo predicativo? Tranquilo aqui também é predicativo de sujeito. Por quê? Quem que é o sujeito? O candidato. Quem que é o verbo? Caminhava. Caminhava é verbo. Quem que estava tranquilo? O sujeito estava tranquilo. Então aqui é um predicativo de sujeito. Mais um PS aqui. Predicativo do sujeito. Difícil? Fácil. Fácil, né? Letra D. Ele comprou uma apostila desatualizada. Ó, uma apostila aqui é o substantivo. Ele, sujeito, comprou o verbo, objeto direto. Tá, o que estava desatualizado aqui? Quem que estava desatualizado? Desatualizada aqui, ela vai funcionar como adjunta nominal. Sabe por quê? Porque é uma característica intrínseca que acompanha o substantivo apostila. Eu até rabisquei para você aqui, ó. A apostila aqui é substantivo, ó, acompanhado de um artigo definido. Indefinido, na verdade. Então, aqui eu tenho um adjunto
adnominal, tá? Ele entra dentro de um grupo chamado sintagmático nominal. Não vou nem entrar nisso, que é um pouco mais complexo. Gabarito letra D de divino. Divino. Letra E. A banca considerou a redação do aluno impecável. E aí, por que a letra E não é nosso gabarito? Porque impecável vai funcionar aqui como predicativo do objeto. A banca considerou, a banca que é sujeito, que concorda com o verbo considerou. A redação, objeto direto. Impecável é uma característica da redação, que é o objeto. Então é predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Conta pra mim se você acertou a 4. A 4 é um pouco difícil, tá? Se você está desavisado aí, não estuda constantemente, uma questão dessa te pega de jeito. Questão número 5. Oração subordinada com função adjunta adnominal. Questão boa também, de alto nível. As orações subordinadas podem exercer funções equivalentes às das classes de palavras dentro do período composto. Assinale a alternativa que apresenta uma oração que funciona sintaticamente como adjunto adnominal. Pausa o vídeo, tenta responder e me conta aqui se você acertou, que eu vou corrigir ela agora. Bom, letra A. É necessário que você estude as regras de sintaxe. Incorreto, né? Não é essa a nossa resposta. Sabe por quê? Porque aqui trata-se de uma oração subordinada substantiva subjetiva que vai exercer a função de sujeito. Sempre que tem um aqui, ó, é necessário. O sujeito está no outro lado. Então aqui oração subordinada substantiva subjetiva. Essa aqui é clássica, né? É necessário, é preciso. Essa sempre vai ser o sujeito da oração principal, é necessário. Então aqui não tem valor de adjunto adnominal. Se você não sabe do que eu estou falando, não sabe de orações subordinadas, tem aula aqui no canal sobre orações subordinadas. Letra B. O professor exigiu que todos fizessem o simulado. O professor exigiu. Aqui, a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Já sei por quê. Porque eu tenho um verbo aqui, ó, transitivo, direto, sem preposição. Fechou? Então, também não é adjunto adnominal. Fácil, tranquilo. Você tem que saber a oração subordinada. Orações subordinadas substantivas. Se você não sabe, tem aqui no canal. Letra C de casa. Letra C de casa. Letra C de casa. O aluno que se dedica com afinco alcança a aprovação. O que é o substantivo aqui? O aluno, né? Vem ali seguido pelo artigo o aluno substantivo. Ó, a oração que se dedica, que está aqui em negrito, que está aqui marcada, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Sintaticamente, as orações subordinadas adjetivas exercem função de adjunto adnominal. Essa questão aqui, na minha concepção, é nível hard, tá? É nível muito difícil mesmo. Então, ela está restringindo, está caracterizando quem? O aluno. Se ela restringe e caracteriza o aluno, ela é como se fosse um adjetivo. Adjetivo caracterizando o substantivo é AA, tem valor de AA, valor de função, né, de adjunto adnominal. Eu acho essa questão difícil. A não ser que você já esteja estudando há um bom tempo, esteja num bom ritmo, é uma questão bem difícil. Letra C de cristal é o nosso gabarito. Letra D. Tenho certeza de que as questões estão corretas. E aí? Trata-se do que aqui? Trata-se de uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ó. Tem o D aqui, mas certeza não é verbo. Então, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Vai completar o substantivo abstrato de certeza. Não sabe do que eu estou falando? Orações subordinadas. Tem vídeo aqui no canal. Depois dessa aula, você vai lá assistir. Letra E. Ela agiu. Agiu. Agiu é o quê? Substantivo? Verbo. É um verbo. Agiu como havia planejado anteriormente. Então, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Né? O adjunto adverbial de conformidade. Ela agiu conforme havia planejado. Também tem aula sobre adjunto adverbial aqui. Inclusive, foi o vídeo anterior que eu fiz. Vai lá e vai assistir. Vamos estudar para aprender. Olha, gostei muito dessa questão muito desafiadora, muito boa. Questão de número 6. Passamos da metade. Espero que você seja forte, não tenha desistido.
que vale a pena responder essas questões se você tiver realmente compromisso com você. E dá uma olhada no link aqui abaixo, que tem muito material bacana. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, também difícil a questão. Em determinados contextos, podem assumir valor possessivo e funcionar sintaticamente como adjuntos adnominais. Assinale a alternativa que ocorre esse fenômeno. E aí, pausa o vídeo, tenta responder essa questão. Vamos lá. Letra A. O diretor lhe entregou o crachá de identificação. O lhe aqui tem essa função? Tem função de adjunto adnominal? Dá ideia de pertencimento? Não. O lhe, na letra A aqui, vai funcionar o quê? Como objeto indireto do verbo transitivo direto e indireto entregar. O diretor entregou a ele o crachá. Substitui o lhe por a ele. Entregou a ele o crachá. Então, letra A aqui não é. Letra A aqui, o lhe tem função de objeto indireto do verbo transitivo entregar. Transitivo direto, indireto, entregar. Entregou isso a alguém. Ficou fácil? Ficou difícil? Eu quero aqui onde o lhe me mostra pertencimento. Letra B. As novas regras de trânsito não nos agradam. Tem pertencimento aqui? Não tem. O nos aqui, em negrito, ele vai funcionar como objeto indireto regido pelo verbo transitivo indireto agradar. Agradaram a nós, agradaram a eles, as novas regras de trânsito não agradaram a eles. Entendeu? As regras não agradaram a nós. Então não é de posse, é a mesma coisa da letra A. Essa não é a nossa resposta. Letra C de casa. Ó, o vento forte beijou-lhe os cabelos dourados. Olha só. Olha só, de quem é o cabelo? Beijou o cabelo dele. Ó, nessa frase aqui, beijou-lhe os cabelos, o pronome lhe aqui vai indicar uma relação de posse em relação ao substantivo cabelos, que vai equivaler ao quê? Beijou os seus cabelos, ou os cabelos dele, os cabelos dela. Se eu tenho isso, pela sintaxe normativa, quando o pronome oblíquo ele tem valor possessivo, funciona como adjunto adnominal. O vento forte beijou os cabelos dela, ou os cabelos dele. Consegue entender? Tem ideia de posse. Então aqui, gabarito, letra C de... Fala uma palavra aí, filho. Com C. C de cachorro, como meu filho falou. Letra D. O professor me explicou toda a matéria. E aí? Tem posse aqui? Gabarito está errado? Não. O me aqui funciona como objeto indireto do verbo explicar. Explicou algo a mim. Não é adjunto adnominal. Na E, o O aqui que está marcado funciona como objeto direto do verbo transitivo direto ver. Vimos ou ouvimos saindo da sala. Questão C, letra C de cachorro, conforme respondeu o meu filho. Número 7. Análise de funções sintáticas da preposição de. Bacana a questão também, bem complicadinha. A preposição de pode introduzir termos com diferentes funções sintáticas na oração. Assinale a alternativa em que o termo destacado exerce a função de adjunto adnominal. Letra A. A cidade necessitava de investimentos em infraestrutura. E aí, esse de investimentos é adjunto adnominal? Não é. De investimentos aqui vai funcionar como objeto indireto ou complemento relativo exigido pela regência do verbo necessitar. Quem necessita de alguma coisa. Ó, o necessitava aqui é verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou ter aqui um OI, objeto indireto, introduzido pela preposição de. Fechou? Então aqui não tem objeto, não tem adjunto adnominal. Letra A não é a nossa resposta. Letra B de bola, B de biscoito. O amor de mãe é considerado um sentimento incondicional. Esse é o nosso gabarito. Sabe por quê? Porque o amor de mãe é uma locução adjetiva que vai qualificar o substantivo amor. O amor aqui, ó, acompanhado pelo artigo o, é um substantivo. De mãe está qualificando o substantivo amor. Quando isso acontece, adjunto adnominal. Deixa eu fazer aqui, ó, amor de mãe qualifica amor. Então a gente vai apresentar aqui um valor subjetivo
e ativo. A mãe ama. Ativo, a mãe ama, ela não é amada. Amor de mãe, a mãe ama. Então, nós temos aqui, caracteriza o que? Um adjunto adnominal. Amor de mãe, a mãe age, a mãe ama. O amor é o quê? Um substantivo abstrato. O amor de mãe, substantivo abstrato. De mãe, vai completar o seu sentido de forma agente. Gabarito, letra B de biscoito. Letra C, por que não é a letra C? Porque aqui, ó, ele estava convicto de que passaria no concurso. Ó, de que passaria é uma oração subordinada substantiva completiva nominal do adjetivo convicto. Se fosse verbo, seria objeto indireto, igual a letra A. Mas aqui, como é substantivo, como é adjetivo, é complemento nominal. Então, não é. Aqui é uma oração completiva nominal, não é adjunta nominal. Letra D. O candidato tremia de nervoso ao entrar na sala. E aí? De nervoso aqui expressa a causa do tremor do candidato, que vai exercer a função de adjunto adverbial de causa. Adjunto adverbial de causa, porque tremer é verbo. Adjunto adverbial. Adverbial de causa. E não, vou até apagar isso aqui. Adjunto adverbial de causa. Letra D está errada. A fé em Deus consolou a família naquele momento difícil. E aí, letra E? Em Deus aqui funciona como complemento nominal do substantivo abstrato fé. Por quê? Porque tem sentido passivo. A fé é depositada em Deus. Não Deus tem fé. A fé é depositada nele. Então, sentido passivo. 7 respondida. Letra B de biscoito. Questão boa também. Bem, bastante cheia de conceitos. E um pouco difícil. Quero que você me conta. Dessas 7 aí, quantos você já acertou? Questão número 8. Se você ainda não deu like, você é ingrato ou ingrata. Dê like, que eu estou aqui domingo à noite fazendo essa aula para você. Concordância nominal da adjunta nominal anteposta. Essa questão é bacana. Quando uma adjunta nominal representada por um adjetivo se refere a mais de um substantivo e vem colocado antes, a regra geral determina que ele concorda com o quê? Olha, essa questão é bem bacana mesmo. Imagina uma frase assim. Tinha por ele alto respeito e admiração. Alto é um adjetivo. Respeito e admiração. O alto vai concordar com o mais próximo ou um que está mais longe? Vai concordar com o mais próximo. Então aqui, ó, na 8, a resposta aqui vai obrigatoriamente plural masculino? Não. Vai concordar com o mais próximo. Fica obrigatoriamente no singular feminino? Não. Vai concordar com o mais próximo. Concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. C de cadeia. Essa é a nossa resposta aqui. Por quê? Porque de acordo com a concordância nominal da norma padrão, quando o adjetivo atua como adjunta nominal anteposto, que vem antes a múltiplos substantivos, ele deve obrigatoriamente concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo. Como eu tinha falado aqui, ó. Imagina que tinha por ele alta admiração e respeito. Admiração feminino, respeito masculino. É alta admiração e respeito ou autoadmiração e respeito? Concorda com a admiração. Alta admiração e respeito. Concorda com o mais próximo. Por isso, letra C é o nosso gabarito. O restante aqui já está errado. Concorda com o mais próximo e não com o masculino nem com o feminino. Isso quando vem anteposto o adjetivo. Questão de número 9, nossa penúltima questão, só para os fortes, né? Os fortes estão aqui, querendo mudar de vida, querendo estudar, querendo aprender. Vocês merecem o melhor e é para isso que eu estou aqui. Questão 9, classe de palavras, identificação. Considere o seguinte período. O jovem jornalista publicou uma excelente matéria. Assinale a alternativa que indica corretamente todos os termos que exercem a função de adjunto adnominal em relação aos substantivos desse período. Ó, o jovem jornalista publicou. Quem é aqui o substantivo? Jornalista. Para começo de conversa, né? Então, nesse período aqui, ó, o jovem jornalista publicou uma excelente matéria.
A gente tem dois substantivos que funcionam como núcleo. Jornalista, núcleo do sujeito, né, o jornalista publicou, e matéria, núcleo do objeto direto. Os termos que os acompanham e vão determinar são quem aqui? Quem que determina aqui? Quem que acompanha o jornalista? O jovem determina o substantivo e matéria. Quem que determina a matéria? Uma e excelente. Veja bem, o que eu faço aqui? Eu vou procurar substantivo. O jovem jornalista publicou uma matéria. Jornalista, substantivo 1, S1. Matéria, S2. Foi qualquer jornalista? Não, foi o jovem jornalista. O jovem publicou uma excelente matéria. Qualquer matéria? Não, uma excelente matéria. Então, nossa resposta aqui, letra C, de casinha, porque o e jovem acompanham o substantivo jornalista e uma e excelente acompanha o substantivo matéria. Fechou? Ficou confuso? Vou te explicar de novo. Em O Jovem Jornalista publicou uma excelente matéria, nós temos dois núcleos de sujeito. Dois núcleos sintáticos, né? O jornalista, que é núcleo do sujeito, e matéria, que é núcleo do objeto direto. Os termos que acompanham e determinam esses substantivos é o e jovem, em relação a jornalista, o e jovem, e uma e excelente, o artigo e adjetivo, em relação à matéria. Então, esses dois são adjunto adnominais. Esses dois pares, né, são adjuntos adnominais. O restante das alternativas está faltando um. Aqui é substantiva, não é adjunto. Matéria que é substantivo também está errado. Jornalista está errado. Então, apenas também não. Entendeu? Ficou em dúvida? Última questão, não menos importante. Deixa eu diminuir a minha imagem aqui para que você possa enxergar de uma forma completa. Para finalizar, se você ainda não deu like, dê o like, inscreva-se aqui no canal, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem dois links. Um deles leva para minhas questões, 200 questões, tem mais de 200 questões lá comentadas, com gabarito, com explicação. Muito boa para você estudar. Você vai lá, pega seu concurso, vê o assunto que vai cair no edital, procura nesse material que vai ter. Se não tiver, você me avisa que eu monto um PDF para você direcionado para o seu concurso e te envio para você não ficar sem material. Questão 10. Adjunto adnominal e adjunto adverbial. Assinale a alternativa em que o termo destacado funciona como adjunto adnominal e não como adverbial. Letra A. Letra A. O candidato fez a prova de conhecimentos gerais com atenção. Adjunto adverbial de quê? De modo. Só isso. Por quê? Com atenção aqui vai indicar modo. Modo como a prova foi realizada. Adjunto adverbial de modo. Veja a aula anterior de adjuntos adverbiais. Letra B. Os livros do professor. Livros são o quê aqui? Substantivo. Qualquer livro? Não. Livros do professor. Se são os livros do professor, vou tirar aqui para. Se são os livros do professor está caracterizando o substantivo livro. Nossa resposta da 10, letra B, de botijão de gás. Fechou? Fácil, né? Depois de 10 questões já é capaz de perceber isso aí. Letra C. Letra C. No quarto de hóspedes indica o quê? Local onde estudava, sendo que adjunto adverbial de lugar. Ele estudava no quarto de hóspedes. Onde? Se você consegue fazer essa pergunta, onde, como e quando, adjunto adverbial. Tem isso lá no meu vídeo anterior. Eu ensino macetes para você perceber na frase adjuntos adverbiais. Então aqui está errado. Letra D. O cronograma foi cumprido conforme o planejamento da banca. Conforme o planejamento aqui vai introduzir uma circunstância de conformidade em relação à ação de cumprir o cronograma. Então nós temos aqui também um adjunto adverbial de conformidade. Você entende isso por essa palavra. Tem na aula anterior, vai lá ver. A prova foi realizada ontem. Adjunto adverbial de tempo. De tempo. Também não é adjunto adnominal. Então, sendo assim, fechamos as 10 questões. Conta aqui para mim nos comentários quantas você acertou, quantas você não errou, qual que você achou mais difícil. Fala para mim, dê seu retorno sobre a aula, que a gente possa melhorar. E
Aqui embaixo no link tem material assim, tem as questões e logo abaixo tem um gabarito assim, ó, comentadinho. Olha o gabarito comentado. Gabarito comentado, alternativa por alternativa, para tirar dúvida. Então, você não fica sem resposta estudando comigo. Beleza? Vou ficando por aqui, 35 minutos de vídeo. Um grande abraço, até mais. Qualquer dúvida, nos comentários. Tchau, tchau.